Fala, meus amigos, tudo bem? O Corinthians empatou ontem em 1-1 contra o Goiás na Neoquímica Arena e perdeu a oportunidade de melhorar um pouquinho aí a pontuação em termos de campeonato brasileiro. E na terça tem decisão contra o Estudiantes e no próximo final de semana, clássico contra o Palmeiras. E o Luxemburgo está cheio de moral com a diretoria do clube. Vamos falar também sobre a proposta que o Corinthians confirma sobre o zagueiro Murilo, mas nega a venda. E a bola da vez agora é o volante Gabriel Moscardo, o único jogador do Corinthians que realmente merece elogios. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto neste domingo, dia 27 de agosto. Corinthians ontem perdeu a oportunidade de melhorar um pouquinho ali a pontuação no Campeonato Brasileiro. Continua em 13º lugar, não perde essa colocação, pelo menos nesta rodada, mas segue ali muito próximo ainda da zona do rebaixamento. Tem um jogo a menos, esse jogo já foi remarcado pela CBF, mas o fato é que neste momento o risco ainda é grande. O Corinthians precisa pontuar. Mais uma vez um futebol muito ruim, muito fraco, um futebol apresentado de baixa qualidade, com ninguém rendendo absolutamente nada em campo. Aliás, tem um jogador que se destacou e eu vou falar dele. Mas, de uma maneira geral, um time muito apático, um time sem criatividade, um time sem nenhum padrão de jogo, um time sem nenhum esquema tático. É isso que preocupa o torcedor. São 7 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro? São 7 vitórias, aliás, né, e um empate dentro da Neoquímica Arena. E dentro do Campeonato Brasileiro, ali o time não perde há 6 rodadas. Pode parecer muito, mas o futebol apresentado dentro de campo é muito pouco, é pequeno, é vergonhoso, deixa o torcedor irritado e com toda a razão. Corinthians decide na terça-feira uma vaga na Copa Sul-Americana contra o Estudiantes. Será que vai dar sorte mais uma vez? Será que vai ter futebol para encarar o Estudiantes lá na Argentina, mesmo com a vantagem de poder empatar? O Corinthians não demonstra nenhum poder de empolgar o torcedor. O Corinthians não é um time ativo, o Corinthians é um time reativo. Ontem, pressionou o Goiás apenas nos últimos 15, 20 minutos do segundo tempo. Muito pouco. Muito pouco. Para mim, Vanderlei escalou de novo o time de forma equivocada. Ele não tem a convicção de que se poupa, se não poupa, se vai com força máxima, se coloca os titulares no primeiro tempo, se muda no segundo. A verdade é que o time é um show de horrores e deixa o torcedor, com toda a razão, muito chateado. E o pior, na zona mista, o Alessandro Nunes, gerente de futebol do clube, deu a seguinte declaração: a diretoria do Corinthians está muito satisfeita com Vanderlei Luxemburgo, e os números mostram isso. A pergunta que eu faço é: que números que mostram isso? Esses números que são enganosos, que eles estão maquiando o futebol do Corinthians? De repente, se perdesse 3 jogos e ganhasse 4, eu acho que era até melhor. Agora, fica enganando, empatando aqui, empatando ali, ganhando um jogo apertado, parece que está tudo bem. Quando a diretoria fala que está satisfeita com o trabalho do Luxemburgo, a gente não consegue enxergar mudanças a curto prazo. Quando a diretoria está satisfeita com o Vanderlei, tudo leva a crer que teremos o Vanderlei até o final da temporada. Acho que mudar o treinador agora, não sei se resolve, não sei se melhoraria alguma coisa, não sei qual o treinador que aceitaria comandar o time por apenas 3 meses. Mas é muito pouco. O futebol apresentado pelo Corinthians é de time que briga para não cair. 2 cenários. Tem decisão na Sul-Americana na terça. Se for eliminado pelo Estudiantes, é uma possibilidade, sem dúvida nenhuma. Tem derby, clássico, contra o Palmeiras no próximo domingo. E se não vencer o Palmeiras? Como fica a situação do Vanderlei Luxemburgo no clube? Como que a diretoria segura o treinador? É preciso tomar muito cuidado, porque o Corinthians, talvez o ano de 2023 seja marcado por
um cenário bastante desfavorável e preocupante. Eu quero saber muito sua opinião com relação a isso. Vanderlei Luxemburgo deve ser demitido? Deve ser mantido no cargo? O que você, torcedor, pensa? Eu acho que não mudaria muita coisa, não. Até porque quem assumiria o Corinthians em 3 meses? Eu digo um treinador de nome, treinador com perfil de melhorar esse time. Taticamente em campo, é um time muito pobre. Taticamente em campo, é um time que não apresenta absolutamente nada que empolgue. Comenta aí. Até bebi uma água aqui agora. Bora. Bom, falei que não teve nenhum destaque? Teve. O zagueiro, o volante Murilo. Perdão. Vamos lá, tudo de novo. Volta. O volante Gabriel Moscardo. Murilo eu vou falar depois. O volante Gabriel Moscardo. O único jogador lúcido, o único jogador de combate, que joga com a cabeça erguida. Jogador que realmente impressiona pelos 17 anos de idade. E é evidente que ele é a bola da vez. Evidentemente que o Moscardo é e vai chamar a atenção de clubes de fora do país. Só tem 17 anos de idade. A possibilidade de ficar até o final da temporada? Existe, claro que existe. Existe a possibilidade de deixar o clube, não essa semana, porque é menor de idade, mas completa 18 anos no dia 28 de setembro. A partir daí, pode deixar o futebol brasileiro. Mas só que, a partir de 28 de setembro, as janelas de transferências lá para a Europa, para a Arábia Saudita, elas já estarão fechadas. Né? Então, é um alento ao torcedor corintiano. Mas eu acho pouquíssimo provável que o Corinthians consiga segurar o Gabriel Moscardo para a temporada 2024. Ele, e eu até gosto de assistir ali o Gabriel Moscardo jogando, porque ele joga com uma tranquilidade, como se ele tivesse 30 anos de idade. Ele mostra uma experiência, ele mostra uma maturidade que alguns veteranos do Corinthians não têm. E, claro que existem olhares de clubes de fora e o Corinthians dificilmente conseguirá segurar o Gabriel Moscardo, mesmo com o contrato renovado, mesmo com multa rescisória. Multa rescisória, sempre falo aqui, não vale absolutamente nada. Não vale nada. Né? Eu acho que o exemplo mais clássico é o do Pedro, que tinha uma multa rescisória de mais de 600 milhões de reais, foi vendido por 9 milhões de reais, 50% do atleta. Então, multa rescisória, gente, é só protocolar. Na prática, não vale absolutamente nada. Depende dos interesses, depende daquilo que o clube quer. Mas é um jogador que chama muito a atenção do futebol europeu, tem uma característica muito marcante em termos de atuação, de marcação, de passe, de combate. E o Corinthians vai ter que trabalhar muito forte para evitar que o Moscardo deixe esse clube ao final da temporada. É torcer para que isso não aconteça, porque a tendência é que as propostas cheguem e o Moscardo deixe o clube ao final da temporada. Quero saber a sua opinião com relação ao Gabriel Moscardo. Comenta aí. Bom, para finalizarmos o vídeo desta manhã de domingo, vamos falar sobre o Murilo. Foi vendido? Não, não foi vendido. Tem proposta? Teve proposta. O Alessandro confirmou a proposta pelo Murilo, mas negou a venda. Disse que na sexta-feira o Corinthians recebeu uma proposta oficial pelo jogador, pelo zagueiro Murilo, e no mesmo dia fez uma contraproposta. Ontem não teve nenhuma evolução, nenhuma resposta com relação à contraproposta do Corinthians. E aí é uma opinião, a informação é que está tudo certo. 13 milhões de euros, mais 3 milhões de meta, né, ao todo. Então se bater as metas aí, daria um total de 16 milhões de reais pelos 80% dos direitos econômicos do Murilo. O Corinthians entregaria todo o seu percentual com relação ao Murilo.
Talvez queira ficar com 20%. É uma possibilidade para uma venda futura ganhar algum dinheiro. Mas está negada, a princípio, a venda do Murilo pelo Alessandro Nunes. Ele foi perguntado, o Murilo viaja para a Argentina? Ele falou que não tem como responder isso ainda, porque o futebol é muito dinâmico. Ontem ele foi relacionado, não entrou, ficou no banco de reservas. Se ele não viajar, eu acho que aí o cenário fica definido. Se ele viajar para a Argentina, e isso vai acontecer amanhã, a delegação viaja amanhã, se prepara hoje, treina hoje e amanhã já viaja para a Argentina. Se ele for relacionado, a venda realmente não está fechada. Se ele não for relacionado, a venda está concretizada. Eu acho que aí fica tudo muito claro. Não tem muito como esconder isso. Mas o Alessandro nega a venda, mas confirma a proposta pelo jogador. Quero saber sua opinião, comenta aí. Eu volto no final do dia com mais informações, mais atualizações do Corinthians neste domingo, dia 27 de agosto. Se você gostou do conteúdo, te peço a gentileza, deixa o like, se inscreva no canal, fala de Corinthians com a gente, que é muito importante. Valeu? Grande abraço a todos, ótimo domingão, tchau, tchau.